gato é um dos sons mais confortantes da natureza e talvez o mais misterioso. Segundo especialistas, os gatos ronronam quando sentem qualquer emoção forte, seja prazer ou dor. Mas há teorias conflitantes sobre como eles criam essa vibração. Sejam domésticos ou selvagens, uma característica comum a todos os gatos é gostar de brincar. One piece of evidence in favor of the fact that there is some kind of function for play is that if you deprive an animal of play for a period of time, then afterwards there's a rebound increase in play. So it's almost like a need to play. Os gatos também têm necessidade de se limpar. Passam 30% do tempo em que estão acordados dedicando-se à higiene. A língua áspera dos gatos permitem que permaneçam impecavelmente limpos. Esse comportamento também se aplica aos felinos selvagens. Depois de matarem a presa, removem o sangue do pelo. Se não fizerem isso, terão dificuldades em caçar novamente, pois as presas sentirão a presença deles. Os gatos passam cerca de 16 horas por dia dormindo. Por serem carnívoros, precisam economizar energia, pois não sabem quando precisarão dela. Ao contrário dos humanos, nunca deixam que o estresse do dia interfira com o sono noturno, matutino ou vespertino. Os gatos se comunicam de várias maneiras. Um estudo concluiu que eles emitem 15 sons simples e 10 mais complexos. Cats between growling, snarling, hissing, spitting, whining, coupled with body language, are not hard put to make their feelings known to the observant owner or to another cat. Gatos se sentem bem em lugares altos. Leopardos e onças também têm esse instinto. Dormem em árvores, fora do alcance dos predadores. Locais altos também ajudam os felinos a localizarem suas presas. A expressão Rei Leão não está longe da realidade. Na selva, os leões vivem em bandos com uma estrutura hierárquica bem definida. Muita gente acha que os gatos são bichos solitários, mas, quando estão em bandos, desenvolvem um sistema de castas todo próprio. No centro de Key West, na Flórida, fica a casa onde viveu Hemingway, o célebre escritor. Hoje é um museu, além de um lar para mais de 50 gatos. Conta-se que na década de 20, Ernest Hemingway ganhou do capitão de um navio um gato com 6 dedos. Metade dos residentes do museu são gatos com dedos a mais. São descendentes do gato de Hemingway. Os gatos que vivem nessa comunidade mostram que, quando há bastante comida, eles aceitam compartilhar seus domínios. Zane Grey, o líder dos gatos do museu, é o que os especialistas chamam de déspota. Nasceu com um espírito de liderança e foi influenciado pelas suas experiências nesse ambiente. Por não ser castrado, é mais agressivo do que os outros gatos.
Quando vivem em comunidade, os gatos costumam formar vínculos. Como todos nasceram aqui, há um senso geral de parentesco. Como as pessoas, eles às vezes têm um amigo inseparável. Geralmente, eles formam pares com os parentes próximos. Hi, Marilyn. How you doing today? Another day at the Hemingway. E, naturalmente, os gatos formam vínculos com pessoas. Marilyn, Miss Marilyn. A maioria desses gatos são castrados. Alguns poucos são poupados para dar continuidade à linhagem e perpetuar sua famosa genealogia. Por mais que conheçamos os gatos, os mistérios ainda permanecem. Talvez por isso esses animais enigmáticos exerçam tanto fascínio. Não seria surpresa descobrir que os gatos conspiram para nos manter à distância, permitindo que vejamos apenas uma parte de seu mundo. Mas quem sabe, quando estiverem preparados, os gatos nos revelarão seus segredos. É bom lembrar, quando um gato arranha um móvel, não faz isso por maldade. Quer afiar um pouco as garras, mas também está demarcando aquilo que considera como posse dele. Assim como um livro novo traz o nome do autor. Ninguém o repreende por isso. A gente já volta. Vamos contar histórias sobre as qualidades dos bichanos. Um gato anda por grandes distâncias. Outro faz amizades absolutamente incomuns. Outro tentou salvar uma pessoa. Bom, seriam apenas histórias isoladas? Ou os gatos possuem algumas habilidades que nós não conseguimos entender? Os cientistas pesquisam. E nós nos maravilhamos com os feitos extraordinários dos gatos, que são bichos nem um pouco comuns. As far as the heroic feats that cats perform, a lot of the behaviors they're credited with performing for altruistic reasons really are performed out of instinct. A lot of them follow what's called instinctive drift, and that is the cat is performing a behavior that is biologically pre-programmed to do. So if you look in nature at the big cats, you know, when there's danger around, they take their cubs and they lift them and take them by the neck one by one and move them from one place to another when there's dangers around. It's a natural thing to do. Março de 1996. Os bombeiros de Nova York foram apagar um incêndio num prédio vazio. Enquanto agiam, começaram a ouvir o que parecia miados de filhotes. E era mesmo. 3 gatos recém-nascidos estavam ao lado do prédio em chamas. We gathered them up, we put them in a box, and I proceeded to go back to the front of the building, you know, where I'm supposed to be and operating with the rest of the men. And when I got back there, we still heard kittens crying. Próximo ao prédio incendiado, do outro lado da rua, os bombeiros encontraram mais 2 gatinhos. Como os outros, as patas, os bigodes e o pelo estavam chamuscados. Perto deles, Gianelli encontrou a mãe. Muito queimada, chorava de dor e estava à beira da morte depois de salvar seus filhotes do prédio em chamas. She definitely was moving them one at a time to another safer spot across the street. And she probably just couldn't do it anymore because of the pain she was in. It just broke my heart to see it like that, because you see animals like that and they don't usually make it. So I put her in with the 5 kittens. She just like nestled them into herself and touched every one of them because she wasn't able to see at that moment because her eyes were closed from the burns. Numa clínica veterinária, os profissionais tentaram salvar a família de gatos. Ninguém sabia se conseguiriam. Hey, come on. Come here. 2 meses e meio depois do incêndio, Scarlett, a mãe, está se recuperando bem. Graças a ela, seus 5 filhotes estão vivos. Mas como essa gata pôde contrariar seu instinto de fugir do fogo?
Talvez porque o instinto materno seja muito mais forte. My guess is that cat had quite a lot of emotional attachment to those kittens, and it was more than a feral situation where instincts would prevail solely. It was definitely a mother's instinct and the love for her babies. I get all choked up when I think about what she looked like before and now. There we go. I'm kind of, happy that it's turned out so well. Não só os gatos sobrevivem a acidentes graves, como também são capazes de encontrar o caminho para casa a partir de uma grande distância. Essas jornadas incríveis têm algo de sobrenatural. Os gatos devem ter um sexto sentido que serve como orientador. The bottom line is we don't know how cats relate to the planet. And one of the ways they may relate, and a thing I've held out for many years, the way fish migrate and birds migrate, is by sensing the magnetic fields on the Earth. Alguns especialistas acham que os animais migram porque têm consciência do magnetismo do planeta. Sabem por experiência ou por instinto para que regiões precisam ir. You've got to have a pretty good mapping system built in to do that. I think cats do that. I think one of their unknown senses is a sensitivity to the magnetism of the Earth. James Bradbury mora no sul da Califórnia. Um dia, Smokey, o gato de um amigo, apareceu na casa. O estranho era que o amigo de James e o gato haviam se mudado para o norte da Califórnia a 800 quilômetros de distância 5 meses antes. No início, James não acreditou que era Smokey. This cat kept walking in, and I said, "Get out of here, you don't live here." And the cat just was persistent. O gato de James, um siamês, reconheceu Smokey imediatamente e o aceitou. My cat didn't seem to mind it, which is weird because cats are territorial. My cat didn't seem to mind it at all. Finalmente, o dono de Smokey telefonou e confirmou que o gato desaparecera de sua casa no norte da Califórnia havia muito tempo. The cat's here, there's a missing 5 months, and that's all I can say about that. All I know is that thing walked a long way. Cats are first and foremost a mystery and must be treated as a mystery. Outro mistério é, por que o gato, geralmente tão pouco sociável, às vezes faz amigos muito peculiares? Um enorme urso e um pequeno gato formam uma dupla estranha. Os dois se conheceram num centro de tratamento de animais em Oregon. O gato, abandonado e faminto, tentou pegar migalhas da comida do urso. Com uma gentileza nada característica, o urso dividiu seu alimento. Entre as duas criaturas, uma ligação afetiva estranha e totalmente espontânea se formou. Os estudiosos atribuem isso a um processo de aprendizado chamado impressão. Geralmente ocorre com animais pequenos quando começam a formar sua personalidade. Entre os gatos, isso acontece desde as primeiras semanas até os 4 meses de vida. They're going to make all their decisions about what's good, what's bad, what's friendly, what's unfriendly, and those feelings will last for a long time. Oftentimes, they'll let go of their natural instincts to be predatory, and the imprinting or bonding that takes place in that area will allow them to become unnatural friends. Em outros casos, ocorre um processo contrário, quando uma gata aceita um filhote de outra espécie.